Ela é a nova apresentadora do Tá Ligado, o programa mais tradicional da rádio Univale FM. Hoje no Cafezinho 2 eu vou conversar com a Catiane Cru. Tá começando o programa agora. Você pode ouvir o Tá Ligado no íntimo da sua casa, no seu carro, na internet, no 94.9 univale.br/rádio, não é? Dá para ouvir online, que rádio agora é assim, né? Você não precisa ficar conectado ali no aparelho, no radinho, dá para ouvir online, é uma beleza. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Tá, você tá muito bonitinha, Muito gostei obrigada. de você. Gostei de você. São seus olhos. Tá, ô Cati, você faz o Tá Ligado. O Tá Ligado é um programa muito tradicional aqui da casa, né? Tem, acho que um dos programas mais antigos, né, da Rádio Univale. É, um dos mais antigos. Acho que quando ele surgiu na Rádio Univale, eu nem tinha nascido ainda, só pra ter uma ideia. Olha só, então. Eu também não, provavelmente. Você sempre pensou em ser radialista? Assim, foi uma coisa que você projetava pro teu futuro? Porque as coisas... Antes você me contou que tudo aconteceu assim muito inesperadamente, né? E você não gostava da tua voz. Exatamente. A gente naturalmente não gosta da voz, né? Ai, ouve, nossa, que voz terrível. Voz de gralha, né? Mas surgiu muito de repente mesmo essa oportunidade de eu começar no rádio. Foi lá em Ituporanga ainda, cidade qual eu nasci e que eu morro de orgulho, e que foi lá que começou tudo no Rádio AM, né? Eu recebi um convite depois de uma entrevista para Tá, peraí, mas vamos deixar claro um negócio aqui. Fala. Ituporanga é Brasil. É Brasil, meu Deus! Alto Vale do Itajaí. Alto Vale do Itajaí. Pra quem não conhece, né? Esse programa é assistido por várias pessoas de vários países, né? Na verdade, aí. Então a gente tem que deixar muito claro aqui. Ituporanga fica pertinho de Rio do Sul, pra quem não conhece, terra da cebola. É isso aí, Ituporanga. Foi lá que eu comecei. Mas começou como, assim? Então, eu cursei a graduação, o tecnólogo, na verdade, de Tecnologia em Comunicação Institucional. Aí, teve um trote solidário da minha turma, era caloura e tal, e eu fui divulgar esse trote solidário na minha cidade, que eu estava em Rio do Sul, cidade vizinha. E aí eu dei uma entrevista para a rádio da cidade, mas sem compromisso, só para ganhar mais donativos e tudo mais. E quando eu dei essa entrevista, a jornalista responsável lá pela rádio gostou muito da minha voz. Nossa senhora, o que é isso? Acho que ela não tá ouvindo muito bem, né? Mas tá bom, aí ela me convidou para fazer um teste. Fiz o teste, ela disse não. Tais dentro, tais super contratada. Na primeira vez eu recusei a proposta, inclusive, porque eu já tinha outro emprego e tudo mais. Aí na segunda vez que ela me chamou, acabei entrando e fiquei por 2 anos trabalhando no Rádio AM, departamento de jornalismo, como repórter. E isso você não tava na faculdade ainda? Eu estava na faculdade cursando comunicação institucional, que era uma prévia do jornalismo, que naquela época havia fechado lá em Rio do Sul. E aí eu pensei, opa, esse é o mais próximo que eu tenho do jornalismo aqui, que os meus pais não deixaram eu vir para a Univale, que eu passei no vestibular naquele ano. E eles não deixaram? Não deixaram, eu era muito novinha para morar sozinha, tinha 17 anos. E aí pensei, vou cursar esse tecnólogo, depois eu vejo o que eu faço, né? E foi aí que surgiu a rádio, cursei o tecnólogo, me formei, passei para a Univale novamente e aí estou aqui em Itajaí. Tá, mas daí você sente saudade de casa? Nossa! Porque Ituporanga deve ser uma cidade pequena. Isso. Eu imagino, né? 23 mil habitantes, bem pequenininha. Daí você... Como é que foi essa adaptação? Eu sinto falta de lá um pouco porque é mais tranquilo, né? Uma vida mais tranquila, mais pacata. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito urbana. As pessoas me perguntam, tu trabalhou na cebola, na lavoura? Cebola? Não trabalhei na cebola, desconheço completamente como é que funciona, mas admiro muito o povo de lá, né? Que é uma cidade essencialmente agrícola. E apesar de eu morar na cidade, sempre tive muito essa vontade de conhecer. Como é que é o plantio? Até tenho vontade de fazer meu TCC relacionado a isso. Mas sair de lá foi para mim uma conquista, podemos dizer assim, porque eu sempre almejei algo mais. Eu vou me especializar, vou cursar jornalismo, vou buscar novas experiências e tô aqui, mas estou bem feliz.
Ah, que bom, né? Se estivesse triste falando na TV Univale, que tá triste na Rádio Univale, isso ia ser talvez um problema. Jamais. Tá, você tem o costume de ouvir rádio? Meu Deus. Muito. Desde pequena. Eu acho que pra fazer a gente precisa ouvir, né? Exatamente. E eu ouvia desde pequenininha, porque lá minha mãe ouve, meu pai ouve, então é muito, muito comum, assim, na minha família a gente já ouvia. Eu ouvia os programas e naquela época a interação já era pela internet, né? Eu sou da geração mais atual, né? Então eu conversava com o locutor pelo MSN, pedia música. Pelo MSN, E então era, assim, muito interessante. Inclusive, eu trabalhei com um locutor que eu pedia música quando era pequena. E isso foi, assim, incrível, porque já era esse rádio multimídia, né? Que é o rádio de hoje. Quando você tinha MSN, venha cá, confesse comigo. Você deixava ausente, mas na verdade você estava online ou não? Com certeza. Isso é coisa que todo mundo fazia, né? Mas ninguém assume. É verdade. E ainda deixava lá naquela frasezinha que tinha embaixo, saí, não sei o quê, só pra não responder. Saí, deixava um beijinho. Tu lembra qual que era a tua frase? Porque no MSN tinha o nick, que era o teu nome, né? Provavelmente devia ser Kat, ou alguma coisa assim, ou um emoticon e tal. E embaixo tinha a frase. Tinha uma frasezinha que a gente colocava, tipo, frase do dia, alguma coisa assim. Uma indireta. Sim. Você postava indireta no MSN? Não, eu sempre fui muito envergonhada, na verdade. Antes de começar a trabalhar no rádio, eu sempre fui muito envergonhada. Tanto se falar qualquer coisa, eu vou ficar roxa aqui, assim, de vergonha. Ainda tem um pouco disso. Mas eu não colocava nada. Eu sempre botava uns desenhinhos lá só, uma florzinha e tal, mas era bem discreta, não fazia essas coisas. Tá, mas daí mas no Facebook também, então é a mesma coisa? Eu sou bem discretinha nas redes sociais. Eu gosto de usar, de postar foto e tal, sou bem multimídia, mas não com indireta. Indireta não é muito Mas você falou que você é tímida, é engraçado que tem muita gente que trabalha com comunicação e é muito tímido, né? Eu já fui mais, na verdade, agora eu sou super solta, ainda mais agora que tô trabalhando com entretenimento, né? Aqui na Rádio Univale... É que, na verdade, o Tá Ligado é mais... Tu acha que o Tá Ligado é mais voltado pro entretenimento ou pra informação? É, na verdade, um misto, né? A gente costuma dizer música, cultura e informação. A informação é mais para o departamento de jornalismo e aí eu fico também com uma parte de informação musical, cultura, toda essa questão informativa, mas é um misto, assim, não dá para definir exatamente, mas eu gosto dessa área. Quem se define se limita. Se limita, exatamente. Né, Kati? Eu acho. Não gosto de me limitar. Tá, você estreou quando no Tá Ligado? Foi no começo desse ano? Não, foi no ano passado. Foi no ano passado, né? Isso, eu entrei em outubro e em novembro foi minha estreia. É ao vivo que vocês fazem, não é nada gravado. E como é que foi a experiência de entrar ao vivo? Porque a Rádio Univale, ela tem um alcance muito grande. E ela tem uma audiência muito boa. Exatamente. Não é? Como é que foi pra ti essa experiência de estar falando pra muita gente? Então, eu sempre tento E ao vivo, né? Ao vivo, não tem conversa, é ali e agora, entende? E pra mim é uma sensação incrível, porque eu recebo mensagens muito positivas, o feedback do ouvinte é muito positivo. E às vezes o pessoal, um ouvinte de Luiz Alves está curtindo a rádio, de Bombinhas, de Floripa, e é muito interessante porque eu tô ali no ar, vou mandar um abraço pra ele na hora e respondo ele no WhatsApp, ao mesmo tempo tô no Facebook, no Twitter, então é um trabalho bem interessante, assim, esse contato mais próximo com aquela pessoa que tá te ouvindo em qualquer outra cidade. É muito legal. Os ouvintes pedem música pra você? Pedem. E o que eles pedem? O ouvinte do Tá Ligado à Tarde... porque você faz o à tarde. Eu faço à tarde. É bom deixar isso claro. O Tá Ligado tem o Tá Ligado da manhã e o Tá Ligado à tarde. A Kati, ela faz o período da tarde, que é das 2 às 6 horas da tarde. Exatamente. Então ouça lá. Ouça de manhã e ouça à tarde também, né? Não vão se arrepender, garanto. Então, agora eu me perdi. Esqueci. Das músicas. Das músicas, então. O ouvinte do Tá Ligado à Tarde gosta de rock and roll. É isso que ele curte. É mesmo? A maior parte do meu público gosta de rock. Como o horário não permite aquele rock mais pesado, eu toco sempre um rockzinho ali pra agradar e tal. Mas daí é você que escolhe as músicas? Daí então, isso é uma curiosidade, acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. O cara que tá lá falando, é o cara que escolhe as músicas que vão tocar? Ou isso tudo já é pré-programado? Então, ou tem uma terceira pessoa pra... Como é que é isso? Interessante. Nós temos 2 programadores na rádio, que é o Marcos Piccoli e o Alessandro Zanzo. Um abraço pra eles, queridos. Eles que fazem a programação da Rádio Univale. E com essa programação tá pré-pronta.
E então a gente pode alterar conforme vem os pedidos, eu vou alterando, vou colocando uma musiquinha ali, mas é claro, sempre encaixando numa lógica, né? Não vai colocar um pop, rock e depois botar, sei lá, um samba, né? Pra não ficar meio deslocado, mas tem uma programação pré-pronta, assim. Tá, mas, por exemplo, eu estou querendo ouvir um artista X, e daí não tem esse artista. Já aconteceu? Já deve ter acontecido, né? Tipo, não tem essa música, não tem no acervo, não sei como é que é. Daí pra essa música ser veiculada, a gente tem que pedir autorização pra direção, pra ver, porque se não tem nenhuma música desse artista, significa, opa, talvez ele não faça parte do nosso estilo, né? Ou talvez ele seja novo, né? Talvez ele seja novo, exatamente. Aí a gente manda pra direção, a direção avalia, opa, tá liberado, ou não faz muito a nossa praia, enfim, é assim que funciona quando é um artista novo ou uma música nova. A Rádio Univale, ela tem esse negócio de ser uma rádio segmentada, né? Você, por exemplo, não vai ouvir alguns estilos de músicas lá, não adianta nem chorar, porque você não vai ouvir, queridão, não vai ouvir. Baixa lá no seu Spotify, na rádio você não vai ouvir. Isso pra ti é um ponto, assim, que dá uma, digamos, não é uma diversificada na audiência, dá uma selecionada. É exatamente, isso? Com certeza é isso. Porque a gente, às vezes o pessoal pede, pergunta, toca sertanejo na Rádio Univale? Não, na Rádio Univale não toca. Rádio Univale toca blues, toca jazz, toca pop rock, toca rock. Então, assim, o pessoal entende, se eu quero ouvir tal estilo de música, eu vou ouvir a rádio tal. Eles já sabem, opa, Univale FM vai tocar isso. Então, eles já não pulam essa linha, eles já conhecem, o ouvinte já conhece, né? Então é bem interessante porque o ouvinte da Univale FM sabe bem o estilo que ele gosta, sabe o que vai tocar e sempre acaba pedindo aquilo que está dentro do nosso limite, nossa programação. E é incrível porque em tempos de Spotify, download, né, Apple Music, Deezer, fala mais, YouTube, né? As pessoas ainda ouvem rádio, porque eu acho que o sentimento de você estar ali ouvindo o que todo mundo na mesma hora, né? Eu acho que é uma coisa insubstituível. Com certeza, e eu penso muito também no trabalho que a gente desenvolve como locutor, né? Essa interação, a gente dá um boa tarde. É a companhia. A companhia, exatamente. A pessoa tá no trânsito, ali na BR-101, tá tudo congestionado. Putz, tu tá conversando com ele, né? É interessante. Ai, que legal, Kátia, tu me deu um incentivo para essa tarde de trabalho. Ai, que legal, tu disse tal coisa que me deixou muito feliz nessa tarde, muito empolgado. De repente, na segunda-feira, a pessoa tá naquela bad, assim, nossa, segunda-feira. Aí tu agita a tarde da pessoa, entende? Então, ou tá no trabalho, né? Tem muita gente que trabalha ouvindo rádio. É verdade. E principalmente na internet, que foi uma coisa que deu uma... Que ajuda, né? Por exemplo, você está lá em Tóquio. Pô, quero ouvir a Rádio Univale. Isso aí. Você acessa lá a internet e dá para ouvir ao vivaço. Sim, e essa é a vantagem do rádio atual, essa convergência, né? Que não precisa estar necessariamente no carro ou em casa ouvindo radinho de pilha. Tu pode estar no computador navegando, fazendo tuas coisas, e aí tu vai ouvir a Rádio Univale pela internet, na hora que tu quiser, 24 horas. Então isso é muito interessante, né? Cafezinho 2 também é muito interessante, viu? Muito, adoro. Mas a gente vai fazer um intervalo agora. Na volta eu quero falar... Tô vendo que você tem uma aliança aqui, né? Deus, ela tem uma aliança. Vamos ver o que é essa aliança aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Cafezinho 2. Hoje eu estou entrevistando a Catiane Cru. Ela é apresentadora do Tá Ligado, programa da Rádio Univale, que é exibido de segunda a sexta, das 2 às 6 horas da tarde. Daqui a pouco a gente volta. Você não sai daí. De volta com o Cafezinho 2, hoje eu estou conversando com a Catiane Cru. Ela é uma das novas apresentadoras do Tá Ligado, programa tradicional ali da Rádio Univale FM 94.9. Vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 6 horas da tarde. Olha aqui, tô olhando. Tu namora há 6 anos, né? Namoro há 6 anos. Eu gosto muito de conversar com pessoas que são muito jovens, assim como eu, certo. E que estão em longos relacionamentos. Eu acho, não, sério mesmo, sem sacanagem. Porque você fala, você vai me sacanear, mas não, é porque eu acho muito interessante mesmo, assim, e raro de se encontrar, porque em tempos de Tinder e de aplicativos, de baladas e, muitas sabe, coisas, né? Principalmente aqui no litoral de Santa Catarina, né, encontrar alguém como você, que está num relacionamento há
tanto tempo, né? É relativo isso, tanto tempo. Porque tem gente que é casada há 40 anos, mas enfim, é bastante tempo porque você é nova. Sim. É muito raro e muito legal, assim, ver que tem gente que tá na luta. Na luta, né? Tá, então quem quer? Ai, querido Bruno. Bruno? Pode falar, né, o nome, né? Tem gente que não gosta, não tem problema, imagina. Ele é envergonhadinho, assim. Ah, é? Não tem problema. E o que ele acha de ter uma namorada apresentadora de rádio? Gente, ele acha o máximo. É? Ele me ouve de vez em quando e ele gosta bastante, assim. Apesar de eu ser muito falante o tempo todo, mas ele gosta. Tá, mas tu conheceu ele lá em Tuporanga? Não, ele é de Blumenau. Isso é uma longa história. Mas você pode contar, você tá aqui pra isso, claro que pode. A gente se conheceu pelo MSN. Olha só, você colocou uma indireta lá uma indireta no Subnick. Subnick, exatamente. Não. Na verdade, foi um grupo que eu não sei como aquele grupo apareceu no meu MSN e ele tava lá. E era o líder daquele grupo, da turma dele. E ele era de Blumenau e eu de Tuporanga. Então não sei como aquele grupo apareceu. Pois é, no MSN e tinha grupo também, né? Grupo, isso, eu não lembro se era esse o nome, mas... Era grupo. Era grupo, Enfim, daí aquele grupo tava lá, ele era o líder daquele grupo, administrador, e eu surgi lá. Ele queria saber quem que eu era, porque eu não era da turma. Aí ele disse, eu vou te tirar desse grupo, porque tu não é da minha turma. Eu, tá bom, tudo bem. Aí me tirou, só que antes ele me pediu o Orkut, pra saber quem eu era. Aí nesse meio tempo a gente se conheceu, mandou mensagem e tal. Ele te mandou scrap? Scrap? Lembra do scrap? Ai, lembro, scrap claro. Era tipo um recado que tu deixava na... Isso, e tinha também depoimento, né? O depoimento Orkut. ele ficava na página inicial. Isso. E os recados tinham uma segunda página, né? Página, é verdade. Mas o depoimento você colocava umas coisas muito loucas, colocava umas imagens. Textão, né? Textão. Você vê que a cultura do textão passou pro Facebook. É verdade. Do mesmo jeito. Mas tá, daí. Então, daí ele me adicionou, a gente começou a conversar por 2 anos, fomos amigos, e melhores amigos quase, mas nunca nos conhecemos pessoalmente. Aí, depois a gente resolveu se conhecer, ele ia pro intercâmbio nos Estados Unidos, fazer o terceirão. Chique. Chiquérrimo, né? Imagina. E aí, antes de ele embarcar, ele foi até Rio do Sul me conhecer. E aí, a gente se conheceu e começou a namorar. Sério? Que coisa louca. Daí é um namoro meio à distância, que é mais um motivo pelo qual as pessoas têm um certo receio, né? Namoro à distância. Ai, meu Deus, como Porque é que daí ele ficou nos Estados Unidos, né? Isso, ele ficou por 10 meses. 10 meses? Isso. Mas daí vocês já estavam namorando ou não? A gente começou a namorar nessa viagem dele. Aí ele mandou a aliança de lá, e enfim... Ele mandou a aliança por Sedex? E demorou, sei lá, 2 meses pra chegar, mas chegou uma carta e tal, pedindo namoro. Foi lindo. E tu tinha quantos anos? Eu tinha 15 na época. 15? Isso. Era bem novinho, assim. Coisa mais querida. Pô, com 15 anos eu não pensava em receber uma aliança por Sedex, né? É uma coisa inusitada. Inusitada, exatamente. Acho que esse é o diferencial e esse é um dos fatores pelos quais a gente tá junto até hoje. Mas sempre foi à distância, então? Sempre à distância, sempre. Até hoje. Eu moro em Itajaí, ele mora em Floripa. Ele mora em Floripa. Daí passou pra Floripa daí. Isso, ele estuda lá, faz universidade lá e tudo. Eu também agora tô mais impressionado ainda, porque é a distância, né? Pois é, eu ia dizer, meu Deus, agora ele acha 6 anos pouca coisa, mas é na distância, gente. Mas como é que faz? O bom de ser a distância é que fica com saudade, né? Isso, é verdade. E a gente consegue aproveitar melhor os momentos em que está junto. Às vezes o casal mora na mesma cidade, briga o dia todo, se vê todo dia e tal. Isso é pra mim... Eu tenho uma amiga que começou a namorar. Posso falar porque ela não vai assistir isso. Não vai assistir? Não vai. Então tá. Não vou falar o nome dela, obviamente, mas ela começou a namorar, foi o primeiro relacionamento dela, né? Foi relativamente tarde. E daqui a pouco ela tava vivendo, ela via todo dia a pessoa, todo dia. E aquilo foi sufocando, sabe? E ela falou, Machado, eu tô vivendo uma vida de casado praticamente, porque a gente se vê todo dia e dormimos juntos e isso tá me sufocando, tá me consumindo isso. Eu falei, isso não é um namoro, sabe? Isso não é saudável. É verdade. Eu acho que o sucesso, a longevidade do teu relacionamento também se deve à distância, né? Com certeza. Tem uns que acabam por causa da distância, né? Distância. Tem uns que permanecem. É verdade, contraditório, né? Não, mas é bem isso mesmo que tu falou. O negócio de ser saudável depende muito de você, né? A liberdade é muito importante no relacionamento à distância, porque a gente não pode estar sempre junto. Então a gente não vai se privar de certos eventos porque não vai estar junto. Então cada um tem seus relacionamentos sociais. Tem uma festa pra ir no final de semana, a gente vai estar junto. Vamos junto, legal, beleza. Mas não tá? Que pena. Então cada um vai. A confiança é muito importante também, Por que tu acha que tanta gente começa a namorar na nossa idade e daqui
por exemplo, 2 meses, às vezes até 2 semanas termina? Termina? Pois é. Aí é que tá que muita... Isso é uma coisa a se pensar, né? Se pensar, realmente, eu nunca parei pra analisar isso, só que eu acho que, assim, muita gente não tá preparada pra namorar. Namorar é um compromisso que tu tem e muitas vezes tu vai abrir mão de algumas coisas por causa desse relacionamento. Então tem gente que não tá preparada. Opa, tô solteira e daqui a pouco não tô mais. Ah, não sei lidar com isso, vou terminar. Pronto. Aí deu os 2 meses ali de test drive, né? Mas eu acho que é uma questão de maturidade, né? Maturidade, com certeza. E eu nos 15, claro que dos 15 até agora, desses 6 anos, já muitas coisas mudaram, claro. Ciúme, toda essa questão muda com o passar do tempo. Tu vai se adaptando. Ah, então tu era mais ciumento. Muito mais. Esse foi tipo quem já fez muita cena de ciúme. Os dois, na verdade. Assim, a gente era bem ciumentinho, mas agora já. Que signo tu é? Eu sou de Libra. Ah, é, meu. O Libra é bastante sociável, né? Sociável e também confuso, eu diria. É em cima do muro, né? Em cima do muro, é verdade. É difícil, se tu me perguntar, tu quer uma xícara vermelha ou azul, eu tenho dificuldade de escolher, assim. Libriano é meio assim, sabe? Dizem que o libriano, ele gosta de coisas, assim, sofisticadas. Ai, é verdade isso? Muita verdade. Nossa senhora. Isso é um problema, né? Porque aí o negócio eu tenho pequeno, outros, sabe como é que é? Eu tenho outros amigos librianos, eles falam, nada a ver isso. Mas eu concordo. Tu concorda assim que gosta, de, por exemplo, de um jantar, um jantar chique, a pessoa tem que estar bem arrumada. Com certeza, para ocasiões assim... Tem um pouco disso, desse bico fino, um jantar, uma luz de velas, flores, ai, que lindo. O que tu mais gosta que façam pra você, dentro do relacionamento? Dentro do relacionamento? Tipo, eu gosto que me dê flores, por exemplo. Você tem esse negócio, assim? Não tenho muito, assim, eu acho que as pequenas atitudes do dia a dia fazem toda a diferença. De repente, uma mensagem de bom dia, um pouco mais bonitinho, uma foto. Eu sou, assim, das pequenas coisas. Mas você gosta de demonstração em público? Por exemplo... dia do teu aniversário. Aí vou colocar um telegrama animado. Nossa, sabe essas coisas assim? Sei. Não, eu não gosto muito. Tem gente que gosta. Eu sei. Não é muito a minha praia. Eu sou um pouco mais discreta, como eu te falei. Essa discrição acho que não combina com esse tipo de coisa, não. Eu sou super envergonhada. Meu Deus, se fizer na época tinha uns negócios de microfone, né? Antigamente. Agora não tem mais, né? Graças a Deus. Não, agora tem um pouco, assim, mas é bem raro de ver. É raro, bem isso, ainda bem. Não, mais cidade de interior tem, né? Eu acho meio brega, não gosto. Deus livre. Eu ia, acho que, cavar um buraco e me Kátia, você tá lá na rádio, mas você pensa em fazer televisão ainda um dia? Então... Eu acho que você tem super talento pra televisão. Eu já fiz alguns trabalhos aqui na TV Univale, o pessoal da TV que eu adoro demais, mas eu penso, de repente, na verdade, eu tenho uma certa dificuldade em escolher áreas. Eu gosto de tudo, eu gosto de tirar foto, gosto de filmar, gosto de rádio, gosto de TV, gosto de tudo um pouco. Então eu tenho vontade de experimentar, assim, mas na rádio é onde eu me encontro totalmente, assim, é o lugar que eu adoro. Eu acho que eu devia tentar alguma coisa em televisão também, tá? Não tô falando pra ela pedir as contas na rádio, tá? Ai. Diretor, não vamos... Mas eu acho que tu devia experimentar, eu acho que tu tem Eu gosto de tudo um pouco, assim, a comunicação é incrível, né? Tem tantas áreas que a gente pode falar com as pessoas é muito emocionante, né? Eu também gosto bastante desse negócio e estar desse lado aqui, pra mim, é um motivo de conquista, porque eu nunca me imaginava dando uma entrevista, de verdade. Mesmo, é muito mais fácil estar desse lado aí. Não sei. Tu acha? Acho. Olha, não sei, hein? Porque, assim, a responsabilidade do entrevistador, você sabe tão bem quanto eu, que ela é muito grande, né? É grande, com certeza. Mas responder também, né? Às vezes tu fica meio assim... O problema da entrevista, sabe qual é? É que você pode, isso, leve pra sua vida. É que você pode se tornar um idiota. É verdade, né? Naquela meia hora ou naqueles 5 minutos que você começa a falar, que te dão o microfone aberto, as chances de você se tornar um idiota são muito grandes. Então, né, tem gente que... Sempre quando alguém vem aqui, eu falo, gente, pensa no que tu vai falar. Pensa bem, é verdade. Ainda mais entrevista ao vivo, que é do capeta. É verdade. Um prazer, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, sucesso lá sempre. Muito obrigada, tá? também. Já tava temos pra te chamar aqui. É verdade, né? Agora foi, é verdade. Tá? Você pode ouvir a Kátia no Tá Ligado, segunda a sexta, das 2 às 6 da tarde, Rádio Univale 94.9, tá? Ei, coloca umas músicas lá pra mim. Com certeza. Coloca, deixa eu ver, coloca o Traje a Rigor. Que delícia, arrasou. Bom, né? O traje é bom. O traje é bom. Pode deixar que hoje à tarde eu já toco. Tá bom, então. Cafezinha 2 tá terminando, você pode ir lá na nossa página do Facebook, é facebook.com/Cafezinha2TV.
E também tem todos os nossos programas no youtube.com/cafezinho2. Assista os programas antigos e veja como eu não estou fanho desse jeito que eu sou hoje, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.